Boa tarde a todos. Oficialmente aqui agora a gente abre o bloco da tarde. Lembrando que temos mais 4 palestras agora à tarde e às 5 horas teremos a mensagem de encerramento, certo? Então, sem delongas, né, já estamos no horário. Então, agora eu passo a palavra para o moderador, Claudivan, que vai apresentar o nosso palestrante que falará agora. Por favor, Claudivan, pode falar, ative o seu microfone. Boa tarde. Então, pessoal, está aparecendo, Wander, aí? Sim, pode seguir, estamos no ar. Boa tarde, pessoal, é uma satisfação a gente dar continuidade aqui no nosso evento, né, o terceiro Encontro Nacional de Produtores de Pitaia. Nessa tarde, né, que é a última tarde, a gente vai ter mais 4 apresentações, né, e a gente vai começar agora pela apresentação do professor Márcio Kleber. O professor Márcio Kleber é professor da Universidade Federal do Ceará, professor associado. Ele é engenheiro agrônomo formado na Universidade Federal do Ceará, tem mestrado em produção de fitotecnia pela Universidade Federal de Viçosa, doutorado em produção vegetal pela Unesp. Ele já tem 10 anos de experiência com a cultura da pitaia, né? Vem trabalhando bastante, né? Ele tem parcerias recentes, né, com a Universidade de Negev. Hoje pela manhã tivemos a apresentação da doutora Milena, né? A Milena foi orientada de doutorado com o professor Márcio Kleber. Ele desenvolveu parte da tese dela lá na Universidade de Negev, né, formando aí essa parceria. E ele também tem parceria com a principal empresa produtora, né, de pitaia aqui no estado do Ceará, que é a Frutacor, onde ele desenvolve parte de suas pesquisas, né, e tem projeto atualmente em desenvolvimento. Então, Márcio, você vai ter aí de 35 a 40 minutos para fazer sua apresentação, né, e depois tem as perguntas do público, né. Desde já agradecer aí a Abra Pitaia, né, e a SEDET, que são os organizadores do evento, pelo convite da nossa participação também aqui na organização desse evento. Márcio, a palavra. Bem, boa tarde a todos. Acho que está no modo apresentação, se por acaso não tiver, por gentileza, me avise, mas eu acho que... Boa tarde a todos, eu queria desejar boas-vindas para todos, né, sejam todos muito bem-vindos e agradecer de antemão a presença de cada um que está aqui, porque a gente sabe que hoje, para a maioria das pessoas no mundo, é um dia de descanso e a presença de pessoas aqui significa bastante para nós, né. E agradecer também a Abra Pitaia e todos os apoiadores que estão permitindo o evento acontecer, pelo fato de me darem essa oportunidade de estar aqui participando de construir esse evento. Então, a gente vai falar um pouco da experiência que a gente tem aqui no estado do Ceará e do que a gente tem visto, o que se usa aqui no estado do Ceará, não a apresentação da cultura minuciosamente, mas focando mais naqueles pontos onde a gente teve atuação em desenvolvimento de algum trabalho de pesquisa, de gerar alguma informação que tenha contribuído para chegar naquele ponto, né, ou para confirmar ou para concretizar aquele ponto. Para começar, eu vou dar um breve histórico, e é breve mesmo, não se preocupe, de como a pitaia aconteceu aqui no Ceará. Assim como no Brasil, o cultivo da pitaia... O cultivo da pitaia no Ceará é recente, né? Ele tem aí cerca de 13 anos, ele foi implementado, o primeiro pomar que a gente tem conhecimento, tem notícia, ele foi implantado em meados de 2008, então foi em Quixeré, no município que fica no leste do estado do Ceará, na fazenda chamada Fazenda Carnaúba, que na época era do empresário israelense J. Salu, né? Esse foi um dos pioneiros da cultura aqui no estado. E boa parte
da colheita, nessa época, já era enviada ou para o estado de São Paulo, e a intenção era mandar também para a Europa, né, para exportação, que tem sido desenvolvido, tem acontecido por outros produtores que continuaram, né, que se empolgaram também, porque logo outros produtores aderiram a essa cultura, né. Isso aí em função de quê? De características da pitaia que todos nós aqui apaixonados por ela conhecemos bem. A exuberância do fruto, a crescente popularização, porque se a gente pensar 15 anos atrás, aqui no estado, por exemplo, e boa parte do país também, no Brasil, basicamente ninguém sabia exatamente o que seria pitaia, ou não tinha o menor conhecimento, a menor ideia da fruta, né? E de lá para cá houve uma popularização bastante grande, e juntando isso com o sabor agradável e benefícios que ela traz para a saúde, o valor de mercado, né, ela tem um bom valor de mercado agregado, e principalmente a alta eficiência no uso da água. Alguns palestrantes que me antecederam falaram já, né, não só um, mas vários, o Eduardo Saldanha, por exemplo, alguns já comentaram aqui, então a gente não vai entrar no que é o metabolismo CAM, mas a gente vai ressaltar, vai chamar a atenção de que é uma planta que tem uma eficiência elevadíssima no uso da água, o que, nas condições que a gente tem na região Nordeste, boa parte da região Nordeste, que lida bastante com uma certa escassez hídrica em maior ou menor grau, e que nessa última década teve um agravamento, né? A gente teve aí pelo menos metade dos últimos 10 anos com chuvas abaixo da média histórica. Então, houve um agravamento da hídrica, né? Da deficiência ou da escassez hídrica no estado, e que fez com que aumentasse o interesse de produtores por essa cultura aqui na região, e mais do que isso, de que o poder público, né, e tanto é que a gente está dentro de um evento que está sendo muito apoiado pelo governo do estado do Ceará, em função dessa questão hídrica principalmente, em que a pitaia se mostra uma cultura, uma possibilidade de continuar produzindo bem, com um uso mais eficiente, com um uso menor da água que se dispõe na região. A produção, ainda hoje, se concentra na região leste do estado, né, em Quixeré, que a gente comentou que foi o início da cultura aqui. Ela fica em cima de uma chapada, a Chapada do Apodi, e mais recentemente desceu, está no município vizinho de Russas, que fica no pé da Chapada, uma região bem próxima também no leste, mas não está só nessa região. Ela já vem se disseminando também para outras regiões, como, por exemplo, a Serra da Ibiapaba, que fica do outro lado do estado, nos municípios aí de Ibiapina e Ipu, a gente tem conhecimento de plantios comerciais, na região metropolitana de Fortaleza, no Cinturão Verde, né, que tem a vantagem da proximidade com o mercado consumidor, com um bom mercado consumidor, e também de maneiras de escoamento, né, disponíveis aqui pela cidade de Fortaleza, pela região metropolitana. Nos municípios de Aquiraz e de São Gonçalo do Amarante, nós também temos conhecimento já de pomares comerciais nesses municípios. Então, a gente vê que a cultura vem se disseminando, vem ganhando atenção e vem crescendo, né? Vai crescer, vai continuar crescendo. Então, é preciso a gente melhorar as condições, adequar mais as tecnologias que tem de fora e as que não tem, porque tem muita coisa que nem aqui, nem em outros países foram definidos ou foram determinados, e a gente precisa fazer para nós também, né? Os cultivos comerciais no Ceará, eles são praticamente obrigatórios e irrigados, tá? Em função das condições climáticas que a gente tem, né, que tem chuvas concentradas em 3 a 4 meses, no máximo 5 meses, dependendo do ponto em que se localiza aqui dentro do estado, mas tem regiões que seguramente o ciclo chuvoso ele se restringe a 3 meses, então é necessário que haja complementação do suprimento hídrico fora desse período. Isso combinado à luz abundante que a gente tem, temperatura mensal acima de 25 graus, é possível colher pitaias na maior parte do ano, né, quase todo o ano. Porém, ela tem uma concentração, que foi o que a doutora Milena comentou bastante na apresentação anterior, né, na parte da manhã, a respeito
da necessidade de se induzir o florescimento, de se ampliar essa faixa, né, de ampliar mais a faixa de colheita, a safra, ampliar o período de safra, ou ofertar a fruta fora daquele período natural de produção. Então, isso já foi bastante debatido, mas é uma coisa que a gente está começando a estudar aqui também, e com a participação e parceria da doutora Milena e de Negev, né, da Universidade de Negev. E o pico, normalmente, acontece entre janeiro e fevereiro, principalmente em janeiro. Aqui a gente tem uns dados, ainda não são dados publicados em artigos, a gente ainda está em processo de publicação, esses resultados eles devem sair muito breve, mas essa figura, particularmente, ela consta na tese de doutoramento do Faulkner Santana, foi defendida em 2019, aqui na Universidade Federal do Ceará, e que mostra que a gente consegue enxergar bem claro que isso aqui é um ciclo apenas, então é um ano, obviamente que em função das condições climáticas isso vai variar de ano para ano, mas vai manter aí aproximadamente uma coisa parecida com isso ao longo do histórico. Então, a gente percebe aqui claramente o que eu acabei de comentar, né, que a gente pode colher pitaia quase o ano inteiro. A gente tem aqui nessa barra a produtividade, aqui um pouco mais de, né, quase 1.500 toneladas por hectare, em julho foi colhido nessa área que a gente está falando, nessa condição aqui, né. Em agosto já subiu aqui para mais de 2 toneladas por hectare, setembro caiu novamente, outubro, então, se manteve aqui de agosto até novembro bem parecido, em torno de 2 toneladas por hectare, dezembro já subiu um pouco mais, perto de 4, e janeiro é que aconteceu o pico aí, quase com 7 toneladas por hectare sendo colhidas, né, e aí depois voltou a cair. Então, isso aí deixa bem claro o comportamento, o que acontece na produção, na colheita, na safra aqui no estado. Isso melhor para que o produtor tenha um ganho melhor, né, para que ele consiga ter ganho todos os meses e mais estável, em função da cultura, em função embora inicialmente os cultivos cearenses tenham priorizado a pitaia de polpa branca e Leucereus undatus, foi que realmente começou, né, há 10 anos atrás, basicamente o mercado era dominado pelas pitaias de polpa branca, mas ao entrarem, ou ao se começar a cultivar as pitaias de polpa vermelha, Leucereus polirrhizus e Leucereus costarricenses, principalmente, houve uma mudança, em função do próprio mercado, né, que tem uma demanda maior por essas, inclusive, tanto no mercado de fruta fresca, quanto no mercado de polpa, né, que usa a polpa para dar uma coloração, às vezes, para uma outra, ou para uma mistura, um misto de frutas, enfim. Mas a gente tem hoje, basicamente, essas 3 espécies, mas principalmente essas 2 espécies sendo cultivadas, né, as espécies de pitaia vermelha sendo cultivadas aqui no estado do Ceará. E aí, os manejos adotados, né, a gente, para quem já conhece essas espécies, sabe que são 3 espécies relativamente vigorosas, né, de boa produtividade e bastante produtivas, né. É claro que existem diferenças aí entre cultivares, mas os manejos que a gente encontra hoje no estado do Ceará referem-se basicamente a essas 3 espécies. E aí eu vou abordar um pouco de cada coisa que a gente desenvolveu e de alguns, né, passo aqui, focando mais no que a gente acabou trabalhando, que tem sido utilizado dentro dessa ideia que a gente apresentou. Para a formação de mudas, o que é feito? Basicamente, é feito pelo método da estaquia, a partir de cladódios inteiros e vigorosos. Então, há 15 anos atrás, a gente falava em cladódio padrão, né, cladódio que a gente chama hoje de padrão, com aproximadamente 25 centímetros, ou até menores, em função da escassez de material propagativo. Mas hoje a gente tem maior disponibilidade. E o trabalho de Barroso, edital 2017, que a gente vou já mostrar esse trabalho, não em detalhes, mas apresentar a publicação, a gente teve uma confirmação de que, a gente fez uns comparativos e verificou que a utilização de cladódios vigorosos, eles apresentam um desenvolvimento maior do sistema radicular, em melhor qualidade, e o desenvolvimento da muda mais rapidamente também. Então,
O que são esses cladóides? São cladóides com cerca de 40 centímetros, um pouco mais, e 4 centímetros de diâmetro, né? Como é que a gente obtém esses cladóides no pomar? Normalmente, a gente pode utilizar aqueles cladóides laterais que surgem na base das plantas, que são cladóides normalmente não produtivos, né? Então, esses cladóides, eles já são naturalmente vigorosos. A gente espera que esses cladóides desenvolvam até mais ou menos 45, 50 centímetros, e pode fazer o desponte dele lá para quebrar a dominância apical, e espera aí uns 15 a 30 dias para que ele amadureça e acumule reserva que vai ser utilizada quando a gente coletar para fazer a formação da muda, né? Então, esse período a gente está chamando aqui de ceva, é o período de fortalecimento desse cladóide para ser utilizado como muda. O enraizamento normalmente é em viveiro ou direto no campo, é possível, né? É mais barato normalmente e é mais utilizado, né? E colocando de 1 a 2 centímetros e tutorando, obviamente, para que ela não tombe, né? Se a gente mantiver isso em viveiro, elas vão estar prontas aí após 60 a 90 dias em sacos, mas é o menos usual utilizar em saquinhos, né? Ela tem uma resistência bastante grande e a preferência de fazer o plantio. Essa é a publicação que a gente comentou, né, de 2017, está disponível, e dessa publicação, para que a gente entenda o que foi comparado, foram esses 3 tipos de cladóide padrão, cladóide vigoroso e cladóide estiolado, né? Mesmo estiolado, esse cladóide mais comprido, ele apresentou um enraizamento melhor do que o cladóide padrão. Então, mesmo sendo estiolado, é válido usar um cladóide mais comprido do que o... Mas todos 3, vale ressaltar que todos 3, nenhum dos 3 requer a aplicação de enraizador comercial, tá? Todos os 3, eles enraizam, né, com certa facilidade, com o detalhe de que os cladóides estiolados, e principalmente os vigorosos aqui, enraizam com maior qualidade, com maior rapidez. A muda vem vigorosa e com maior rapidez. A melhor referência disponível hoje, a gente está mudando aqui, vamos de formar a muda, vamos implantar o pomar. Então, a gente precisa pensar em calagem. Aqui no Ceará não é um problema recorrente, mas algumas regiões têm a necessidade de calagem. E em boa parte do Brasil, a gente predominam solos que são para fazer o plantio. Então, hoje, o que a gente tem de referência para a pitaia é uma recomendação de saturação, de usar o método da saturação por base, e utilizando aqui um valor recomendado de em torno de 60%. Isso aí, obviamente, precisa ser ainda estudado para a gente afinar mais, né? Porque tanto o número de estudos que foi desenvolvidos são poucos, quanto o número de espécies ou cultivares também. Então, é preciso que o ideal é que a gente tenha essa informação para um número maior de espécies e principalmente para um número maior de cultivares. Mas hoje a gente tem pelo menos esse referencial. Vamos implantar um pomar, então pode utilizar essa referência, porque está embasada aqui em 2 publicações, a de Reis, que é de Minas Gerais, em 2020, e Vieira, 2021, que também é um trabalho feito aqui na UFC, que já foi aceito, está no prelo, deve sair agora, ainda nesses próximos meses. Deve estar, já está aceito, né? Já está lá. Então, eu vou até mostrar aqui alguma coisa dele. Para Megalanthus, que é um outro grupo, né? São pitaias com plantas menos vigorosas, com sistema radicular menos vigoroso, mais restrito, são um pouco diferentes. A gente tem um trabalho em andamento aqui, mas ainda está em andamento de fato. Não temos ainda, provavelmente a publicação vai demorar um pouco mais, e os próprios resultados. Quando a calagem é necessária, a gente recomenda que use calcário com o menor PRNT possível para implantação. Então, eu quero deixar bem claro, não está escrito aqui, mas na implantação, antes da implantação, aliás, a gente deve usar o calcário com o menor PRNT possível. O que é isso? No Brasil, pelo menos na legislação brasileira, o menor PRNT possível de ser comercializado e o produto ser considerado um corretivo é o PRNT igual a 45%. O que significa isso? Que no término, ao final de 3 meses, 45% desse calcário vai ter reagido. Então, o restante que sobra, que não reagiu em 3 meses, ele vai reagir ao longo do tempo. Então, por isso,
a ideia é de se colocar um calcário com PRNT baixo no momento da implantação. Por quê? Porque é o único momento que a gente vai ter para incorporar esse calcário, né? E aí ele tem um poder residual, essa sobra que fica aí, vai dar um poder residual para o calcário, e ele vai ficar mantendo ao longo do tempo, à medida que vai gerando acidez na região, na área, no solo, ele vai mantendo um poder tampão que vai corrigindo, vai mantendo o pH dentro daquele que a gente desejou para o plantio, né, para o cultivo. Então, e por isso, na implantação, o PRNT mais baixo possível. Após a implantação, em todo tipo de frutíferas, né, a gente não tem mais a possibilidade de incorporar o calcário. Se a gente fizer isso, a gente vai cortar as raízes das plantas que estão na área. Então, após a implantação, se houver necessidade de correção, a gente usa um calcário com maior poder, com maior PRNT possível. Por quê? Porque a gente quer que ele reaja rápido e porque a gente vai aplicar superficialmente, não precisa incorporar, aplica superficialmente, em doses, vamos dizer que homeopáticas, né? Em quantidades homeopáticas, no máximo 1 tonelada por hectare, e aí vai corrigindo. A cada ciclo, a gente vai colocando até 1 tonelada por hectare, quando é necessário a calagem, para poder fazer essa correção, com o calcário de PRNT mais elevado possível, ok? E em superfície, sem mexer no solo, para não prejudicar as plantas. Mesmo a pitaia, a gente pode ter danos, né, no sistema radicular e abertura de porta para doença, etc. E aplicar preferencialmente em área total, né, que é o que eu já recomendei, né, implicitamente. A gente sabe que o sistema radicular da pitaia, ele não é um sistema tão vigoroso quanto o sistema radicular da manga ou da goiaba, mas é um sistema radicular que a gente sabe, tem certeza que ele não fica restrito à cova. Então, ele vai com o tempo, a gente pode ter um pomar de pitaia por 10, 20 anos, então a gente, com o tempo, ele vai ter raízes mais distantes. E aí, aquela calagem que foi bem feita lá no início, ela vai servir para manter o pomar produtivo e saudável durante todo esse período útil de aproveitamento da planta. Esse é o trabalho que eu falei da Isadora, que foi desenvolvido aqui, já foi aceito, né, para se sair agora em 2021, nesse periódico aqui, que é um periódico. Tutoramento e densidade de plantio. Tutoramento a gente não chegou a avaliar, mas eu vou falar um pouco sobre tutoramento, pelo menos apresentar o que tem sido utilizado aqui, né? O mais comum é mourão com suporte na parte superior, né, que esse conjunto ele pode ser feito de madeira, de concreto, ou uma combinação de materiais, inclusive materiais reciclados como pneus, né, de automóveis, de motocicletas. Essa combinação, esse conjunto a gente chama de palanque, né? E o espaçamento, vou mostrar um pouco já isso aí, tá? Para quem ficou curioso de ver como é que é feito aqui. O espaçamento mais praticado aqui também é 3 metros entre linhas e 2 metros entre palanques, ou antes a gente chamava de cova, mas como é palanque, normalmente até as covas ficam, não é uma cova só, a gente faz uma cova para cada planta que é colocada nesse palanque. E o número de plantas por palanque, ele varia de 2 a 4, que a gente vê aqui. Isso vai interferir na densidade, né? Vai fazer, se a gente considerar esse espaçamento aqui, com 2 a 4 plantas, a gente vai ter uma variação de densidade de plantio de 3.333 a 6.666 plantas por hectare. E aí, você pergunta, qual é o ideal? Isso vai depender, tá? Isso depende porque são fatores ambientais, depende da cultivar que se utiliza, depende basicamente da cultivar, da disponibilidade de água na região e da fertilidade do solo, né? Então, em locais que tem uma cultivar que tem um crescimento mais restrito, tem uma área com disponibilidade maior de água e uma boa fertilidade do solo, a gente pode adensar um pouco mais, mas tem limite, tá? Não pode adensar indefinidamente. Achei que fosse nesse, mas no outro slide eu vou falar um pouquinho, a gente volta a falar dessa parte de densidade aí, de como chegar, né, de o que tem que se buscar nisso. Aqui são as formas que a gente tem visto mais, o uso aqui de estaca, né, mourão de eucalipto, com duas hastes de ferro, são aqueles vergalhões, né, pode colocar tanto 2 hastes cruzadas, quanto uma só.
para dar sustentação, suporte a uma banda de pneu que a gente coloca aqui em cima e afixa na haste ou no vergalhão com arame, né? Arame 12, arame 14, e fica uma estrutura muito boa. Tá? Mas também a gente encontra aqui com um mourão só de madeira mais regional e com auxílio de arame aqui, encoberto protegido, né? Com mangueira de irrigação utilizada, né? Usada já. E aqui, nesse caso, 3 estacas fazendo uma junção lá em cima que fixa e permite, inclusive, 3 caminhos ali diferentes para 3 plantas, né, ou mais. Mas aqui também a gente tem, por exemplo, aqui 2 plantas, aqui nessa estrutura a gente pode colocar de 2 a 4 tranquilamente, qualquer uma delas. O espaçamento que a gente comentou, e aí a densidade que ele proporciona. Isso aqui é uma foto do experimento de adubação que a gente fez, a gente vai mostrar mais para frente. A parte de tutoramento, ainda que, perdão, o restinho que faltava falar aqui sobre adensamento. Com adensamento, até o ótimo, né, a gente vai adensando até um ponto em que a gente tem uma resposta positiva e, a partir de um determinado ponto, a gente tem uma resposta negativa da planta, em função do excesso de competição que a gente vai proporcionar em função desse adensamento. Então, tem que ter, preciso estudos para isso, mas com base nesses espaçamentos que a gente tem apresentado, e o produtor ele pode também fazer alguns testes, alguns experimentos pessoais, verificando a melhor possibilidade dentro da sua condição, enquanto não vem mais informação dos pesquisadores, né, da parte acadêmica. Mas o que acontece? Quando a gente adensa, naturalmente vai aumentar o número de ramos produtivos, porque a gente está colocando mais planta dentro de uma área, então vai aumentar o número de ramos produtivos, e a gente está colocando 2, 3 plantas, onde antes tinha uma ou 2, então o sistema radicular, em vez de ter um sistema radicular ou 2, a gente vai ter 3 ou 4, tá? Então a gente vai ter um maior volume de raízes, que vai explorar um maior volume de solo e permitir aí uma maior eficiência nutricional da planta. Então, juntando essas 2 coisas, a gente, consequentemente, vai ter uma maior produtividade até um determinado limite, desde que a gente não exceda a capacidade da área, né, em densidade. Mas também a gente tem que ter consciência, é óbvio que compensa, o adensamento até o ponto ótimo ele compensa porque ele dá um retorno muito bom. A gente vai ver, tem um trabalho que a gente desenvolveu aqui, que mostra que aumentou em 3 vezes a produção nos primeiros 3 anos de cultivo, principalmente, que é um período em que a área não está totalmente aproveitada. Então, nesses primeiros 3 anos, a gente tem um aumento de 3 vezes a produtividade em função da maior densidade que foi utilizada. Mas a gente tem que ter consciência também que vai precisar de um número maior de mudas, de mais mão de obra e de mais insumos, né? Quando tem algum problema, alguma coisa, a necessidade de aplicar um volume maior de produtos, inclusive de adubo, porque a quantidade de adubo, normalmente, a gente se baseia por planta, né? Em relação à adubação, a gente tem muito a avançar ainda, tá? Manejo nutricional, mas já há alguns estudos iniciais que permitem aproximações de estimativas, necessidades de alguns nutrientes pela pitaia. E, consequentemente, das quantidades gerais, né? Gerais que eu quero dizer aqui é que são informações ainda pouquinhas e que a gente acaba extrapolando para condições que não sejam exatamente idênticas àquelas onde elas foram geradas, né? Como elas foram desenvolvidas. Mas que é melhor ter essas informações do que não ter nenhuma informação. A gente consegue aproveitar essas informações, né, em outras condições. Para o primeiro ano, a base para o que se vem aplicando hoje de nitrogênio, fósforo, potássio e zinco no Ceará, vem dos seguintes trabalhos. A gente tem aqui 2 trabalhos realizados aqui, publicados em 2014, né, com a combinação de NK e outro zinco. E daí a gente conseguiu indicar, né, perceber, né, nesses trabalhos a gente tem um pouco de noção de quanto a planta precisa nesse primeiro ano e de quanto a gente precisa aplicar
produto. Eu não coloquei aqui, e talvez erre por alguma situação, mas a gente está falando aí em torno de 30 gramas de N por mês. Eu ia tentando lembrar aqui do potássio, mas pode ser que eu não fale um valor exato, então é melhor a gente comentar, depois eu dou uma olhada rapidamente, se alguém quiser saber, e aí a gente comenta mais na hora das perguntas. E aí também tem outros trabalhos. Márcio, Aqui, oi. Só para... Tá mais ou menos mais 10 minutos, viu? Tá, ok. Para das perguntas. Então, a gente tem aqui outros 2 trabalhos, né, que foram desenvolvidos aqui com... esse aqui é um trabalho recente, de 2021, acabou de sair, que demonstra a exigência, mas também alguns... eu vi ontem, se eu não me engano, também foi o Eduardo Saldanha que apresentou, então a gente não precisa entrar muito em detalhe nesses trabalhos aqui, mas são trabalhos que deram suporte para a gente conseguir entender um pouco da exigência do que a planta necessita, da curva de crescimento, como ela cresce, porque a necessidade não é igual mês a mês, principalmente no início do ciclo, né, na parte vegetativa de crescimento, e quando ela tem alternância de períodos de produção e períodos vegetativos, também há variação, como também já foi comentado por outros antes que me antecederam. Do segundo ano em diante, a base que se vem aplicando hoje desses nutrientes vem dos seguintes trabalhos. Um trabalho que foi publicado em resumo em 2012, se eu não me engano, esse trabalho é 2012, foi desenvolvido aqui, e que mostra também um pouco daquela concentração da produção, olha, nos meses de outubro a março, mas também deu uma ideia da exigência de adubação pela pitaia. Isso aqui é numa região na Chapada, é um solo que normalmente é cário e tem uma quantidade relativa de cálcio e de potássio, mas em função da quantidade grande de cálcio, acaba sendo necessário também a gente aplicar uma boa quantidade de potássio em função da competição deles. E a gente percebe aqui, ó, nessa figura, que as adubações, até 300 quilos por hectare, a gente conseguiu aqui uma curva linear, ou seja, o que eu quero dizer? A gente ainda tem a folga, né? A gente, nesse caso aqui, ainda poderia colocar mais potássio para ver se conseguiria aumentar a produtividade. Não chegou no platô, não chegou na curva. E a gente vê que com a maior dose aqui, a gente conseguiu chegar próximo aqui de 30 toneladas por hectare, uma produtividade boa. Esse foi um trabalho de 6 meses, e aqui deu origem a esse outro trabalho, que já foi um trabalho com uma duração maior, de um pouco mais de 2 anos, praticamente 3 anos de cultivo, com uma combinação de doses bem mais ampliada, né? E dessa numa região bem parecida, e desse trabalho aqui, a gente já tem uma ideia também. Agora, a gente aqui, nesse caso, o que ficou melhor, quais foram as doses que deram o melhor resultado? Para nitrogênio, de 350 a 400 quilos por hectare de N. E para o potássio, de 300 a 350 quilos por hectare. Agora, tem que ficar claro que essa adubação, essa quantidade, ela foi ideal para aquela condição. Então, pode servir de base? Pode, né? Mas é preciso que a gente dissemine esses estudos em várias partes de cultivo para a gente chegar a valores, né, que sejam mais universais. Análise de solo, que eu comentei, a gente, né, o solo desse trabalho aqui, inclusive de campo de 3 anos, ele tinha bastante potássio, bastante cálcio, bastante magnésio, mas vejam que ele respondeu ao potássio, mesmo com essa quantidade de potássio, ele respondeu ao potássio, ele teve uma resposta boa ao potássio. Como é que é feita a adubação? Aqui, no caso, a gente acabou fazendo adubação manual mesmo, né, uma faixa, e ela, em torno, a gente ampliou aqui, distancia 10 centímetros da planta, para evitar o contato direto e, principalmente, para que o adubo fique um pouco mais afastado, para estimular o desenvolvimento das raízes mais distantes. Então, à medida que a planta vai crescendo, a gente pode alargar mais essa faixa aqui, até chegar a 50 centímetros, né, dentro da projeção da copa
dessa planta, para tentar estimular o desenvolvimento de um bom sistema radicular em torno de toda essa planta e explorar um volume de solo bastante grande. Aqui as plantas ainda pequenas, a gente usou aquela recomendação ali, aquela definição, né, 10 centímetros de distância da planta e mais aqui uns 30, 40, um pouco mais de 30 centímetros de largura nessa faixa. E quando é irrigado, você acaba de adubar, você faz a irrigação para já incorporar o adubo nitrogenado e não perder por volatilização. Isso aí é bem importante também. E aí, onde é que vai fazer a coleta de solo para fazer a análise, para ser base ainda não tem recomendação para pitaia com base na análise de solo, mas ela serve de referencial, né? Então, a gente precisa fazer, no caso aqui, 6 meses, foi dentro do experimento, não precisa ser isso, tá? E nem precisa ser 0,20, 20, 40, ou para recomendação de adubação, basta a gente fazer de 0 a 20 centímetros, e aí, pelo menos uma vez por ano, para ter um acompanhamento de o que acontece. Ele é levado para o laboratório para fazer análises. E a gente também avaliou o cladódio. Que cladódio? O cladódio que tem a flor que acabou de abrir ou que está prestes a abrir. Ou seja, uma maneira de a gente dar um referencial para o produtor. Qual é o cladódio que você vai coletar para fazer a diagnose nutricional? É aquele cladódio que a flor dele, ele vai abrir hoje, toda a pitaia abre no final da tarde, início da noite, então aquele cladódio cuja flor a gente sabe, né, que o produtor já conhece, aquele que a flor vai abrir hoje, ou que abriu na noite passada. Então, esse é o cladódio ideal, uma referência para que a gente faça essa diagnose nutricional e pega apenas a parte central, aí uns 10 centímetros, 15 centímetros de cladódio, e picota para levar para um laboratório fazer análise de composição química, tá ok? Esse é o processo aí que a gente faz aqui no laboratório para fazer análise, mas acaba virando um pó, né? E nas conclusões desse trabalho, a gente chegou àquilo que eu já comentei, né, para nitrogênio de 350 a 400 kg por hectare e 300 a 360 kg por hectare de K2O. Mas, como eu vou ressaltar novamente, isso para essa condição, é um referencial. E podemos dizer também que uma primeira aproximação para faixas de nitrogênio e potássio nos cladódios de pitaia, a gente pode considerar aqui de 9,7 a 9,9 grama por quilograma, foi o que permitiu a produtividade máxima ali, de 95 a 100%, né, 100% da produção máxima relativa, e o potássio de 26,3 a 28,3. Isso é uma primeira aproximação, é um referencial. Esses dados a gente vai apresentar e vai publicar eles completos, né, para que todo mundo tenha acesso. Isso já está aí. Sombreamento artificial. A gente também trabalhou em função da necessidade que a gente vê na literatura citado de todos, né, os produtores, de um modo geral, têm essa noção de que a pitaia ela tem uma certa sensibilidade ao excesso de luminosidade, né? São oriundas de ambientes sombreados, então, altas intensidades luminosas normalmente podem causar amarelecimento das artes, morte das plantas em Israel, isso aqui foi relatado em Israel, aqui eu nunca vi acontecer, e há indicação para cultivo de sombreado de 20% a 60% de sombreamento, isso é uma recomendação do Mizrahi, que é um dos pais da pitaia no mundo, né, uma pessoa que iniciou os trabalhos com pitaia em Israel e de lá irradiou para vários, né, outros países que hoje vem trabalhando. Aqui um exemplo desse amarelecimento que a gente verifica, principalmente na época mais quente do ano, junta a temperatura com luminosidade e aquela parte com a luz, principalmente o sol da tarde, ele acaba amarelando, né? Então, o que é esse amarelecimento? Só comentando aqui rapidamente, acho que já estou... o que é esse amarelecimento? O excesso de luz de temperatura acaba causando aí uma reação da planta. Nem sempre essa planta está em sofrimento excessivo, mas o ideal é que a gente evite que isso aconteça. O que acontece ali? Existe um acúmulo de carotenoides, que é pigmento amarelo, sobre as clorofilas, né? É uma maneira da planta proteger o sistema fotossintético dela, colocando pigmento amarelo sobre
o sistema fotossintetizante, né? E uma outra coisa que acontece, outra modificação que acontece nesses cladódios, é o aumento da espessura das cutículas, né? Aumenta a proteção também nessa amarelada. Hoje, a gente recomenda aqui no Ceará um sombreamento em torno de 35%. Ainda não tem um estudo para saber se o custo desse sombreamento paga o aumento de produção e de qualidade que a gente tem com ele. Mas, com certeza, a gente tem uma maior produção e uma melhor qualidade de frutos quando os frutos estão sob um sombreamento aí em torno de 35%. Esse aqui é um trabalho inicial que foi feito em vasos e aqui na universidade mesmo, que a gente fez umas relações aí com trocas gasosas, enfim, verificou já nesse trabalho inicial, indicou para 35% como um percentual mais adequado para a gente cultivar a pitaia, né, de sombreamento relativamente adequado para cultivar a pitaia. E, recentemente, o trabalho da Milena, que o Claudivan acabou de citar, que foi orientada de doutorado, saiu recentemente, né, esse ano, e mostrando aqui também, foi feito mesmo, a gente testou os mesmos sombreamentos que foram feitos no doutorado do Igor, que é o trabalho anterior que a gente mostrou, e o resultado foi, né, bastante, eu trouxe aqui as figuras para a gente ver, né, porque ficou bem interessante, ficaram bem interessantes o efeito do sombreamento, a gente colocando o sombreamento e sobre a produção dos frutos, a gente vê que aumenta a produção dos frutos aqui em torno de 35%, e depois cai, né, o sombreamento ele começa a atrapalhar, e aqui para 2 ciclos, né, no primeiro ciclo produtivo e no segundo ciclo produtivo. Então, no primeiro ciclo produziu menos, no segundo ciclo produziu mais, só essa diferença, mas o efeito foi bem semelhante. Com relação ao peso fresco do fruto, o efeito que a gente percebeu foi só no primeiro ciclo, perdão, no segundo ciclo já não teve efeito em peso fresco do fruto. E o número de frutos também aumentou aqui em torno de 35% de sombreamento. Esses são os frutos, comparando os frutos aqui na figura A, é o fruto que estava a pleno sol, e aqui na figura B é o fruto que estava a 35%. Então, olha a diferença de qualidade. Isso está nesse trabalho aí, que foi publicado recentemente pela Milena, né, Aqui são algumas fotografias apenas dos trabalhos que a gente desenvolveu aqui. Esse aqui foi o trabalho da Milena, uma estrutura um pouco diferente, porque a gente precisava colocar sombreamento, a gente percebeu que essa distância do sombreamento aqui podia ser mais alta, né? Rapidamente as plantas chegaram no sombreamento, então ele precisa ser mais do que isso. Aí, se eu não me engano, tinha 70 centímetros, 60, precisa ser um pouco mais. E aí, também, dentro do trabalho da Milena, né, a gente, como era um experimento, é um trabalho acadêmico, a gente colocou sombra nas laterais, mas isso no campo, para a produção, é preciso fazer uma coisa mais barata, mais prática, que sombreie uma grande área ao mesmo tempo, né? Então, é isso, acho que passei um pouquinho só do tempo aqui, mas está em torno dos 40 minutos, eu queria agradecer, só lembrar aqui de todas as pessoas importantes, né, as figuras importantes para os trabalhos que vêm sendo desenvolvidos, o programa de pós-graduação em fitotecnia, aqui da UFC, o programa de pós-graduação em ciência do solo, também da UFC, faço parte dos dois, então a gente tem trabalhado junto com esses 2 programas na Universidade Federal do Ceará, e com suporte aqui tanto da CAPES quanto da FUNCAP, que é a instituição estadual, CNPq, e com apoio bastante interessante e importante da iniciativa privada através da Frutacor. Peço perdão para os demais membros do grupo de fruticultura aqui da UFC, que é o GF, porque acabei não colocando, né, não encontrei uma foto em que a gente tivesse um grupo maior, mas a gente tem uma quantidade bem maior do que esses 5 que estão aparecendo aqui, ou esses 4, né, o quinto aqui, ele faz parte da Fazenda, mas, de qualquer forma, muito obrigado também a todas as pessoas, todos os alunos de mestrado, de graduação, de doutorado, técnicos pós-doc que passaram pelo nosso grupo durante esses anos e que contribuíram para o desenvolvimento, né, para a gente gerar todas essas informações e para ser, hoje, referência em algumas das áreas que a gente acabou de citar e tá participando, continuar participando e querer participar nesse desenvolvimento da cultura da pitaia, tanto no Ceará quanto no Brasil. Então, muito obrigado. Claudivan, me perdoe. Acho que Valeu, Márcio, foi ótimo, parabéns pela apresentação, ótima apresentação.
Nós temos aí de 9 a 10 minutos para a pergunta, recebi aqui a observação aqui do Wander. Tem aqui um comentário, Márcio, mas, primeiramente, uma sua apresentação muito boa, parabéns pelo trabalho, né, excelente. Tem alguns comentários, o Aldemário Prazer, ele fala que a aplicação da calagem requer muito conhecimento no solo, né, em que iremos desenvolver as pitaias, pois é sabido que o calcário inibe os micronutrientes exigidos pela pitaia, né, então, claro que é uma observação bem feita, né. Tem um Silvinho aqui, pergunta, para análise, acho que a análise de solo, a coleta é feita próxima à raiz? É daquela faixa que foi colocado adubo. O importante para coletar o solo, para fazer recomendação de adubação, é você coletar onde colocou o adubo. Se estiver colocando, e aí colegas também já falaram de fertirrigação, se a adubação for via fertirrigação, a coleta dessa amostra tem que ser na área molhada, onde vai chegar onde está chegando o adubo. Então, o importante é que a coleta do solo seja feita naquela areazinha onde você está colocando o adubo a cada ciclo. Então, João Paulo, ele parabeniza pela palestra, Márcio. Estamos estudando a implantação de projetos pilotos na Serra de Tianguá, Ceará. Quais espécies seriam mais recomendadas lá para a Serra da Ibiapaba, né, região da Ibiapaba aqui no Ceará? Basicamente, como eu comentei na apresentação, há 10 anos atrás, a gente só encontrava pitaia de polpa branca. Então, o mercado hoje, ele prefere a pitaia de polpa vermelha. Então, pensando em mercado, tem que ser a costarricense e a polirrizo. Mas a gente está iniciando um trabalho em parceria também com a Embrapa, com o Dr. Fábio Faleiro, da Embrapa Cerrado, né, um trabalho de avaliação de cultivares, que vai refinar um pouco mais. Hoje a gente trabalha no Ceará com materiais que não são, vamos dizer, reconhecidos ou registrados no Brasil, mas são materiais que dão certo, são materiais bons, né? Boa parte desse material é bom e que está gerando retorno para o produtor. Mas a gente pretende, estamos iniciando, junto, inclusive, com o programa de pesquisador-chefe, que o Claudivan é representante aqui no Ceará, com apoio desse programa, né, do governo, para avaliar algumas cultivares e referendar essas cultivares aqui para o Estado. Muito bem, mas tem outra pergunta aqui do Leandro Sagumar Prado, ele fala, o tutor vivo pode ser uma solução mais barata, mas ele está afirmando, o tutor vivo pode ser uma solução mais barata, sombreia uma grande área e pode manejar a sombra. Concorda, né, Márcio? Eu não entendi, repete, por favor. Ele fala que o tutor vivo pode ser uma solução mais barata, né? Sombreia uma grande área e pode manejar a sombra. Né? Isso, a questão tem que ter consciência da diferença do tutor vivo para o outro, né? O tutor vivo, ele requer cuidados, requer manejo de podas, não pode ser, ele vai usar um pouco de adubação, então ele tem que ser muito bem escolhido. Já foi tratado também aqui ontem, eu não estou lembrando do pesquisador acho que do Rio de Janeiro, me perdoe mesmo, me desculpe, não recordo agora o nome, mas já foi tratado isso e o fundamental é que não se pode utilizar qualquer material como tutor vivo, porque se usa, por exemplo, mamona, se usa algum material muito vigoroso e de crescimento rápido e que exige muita quantidade de nutrientes, ele vai ser um competidor por luz e por nutriente e por água. Então, tem que ter bastante cuidado com relação a isso. Muitas perguntas aparecendo aqui, parabenizando também, o Rony Alisson lhe parabeniza pela apresentação. O Diógenes, que eu acho que é o Diógenes, nosso amigo lá de Limoeiro, né? Imagina. Qual o espaçamento para solos arenosos e argilosos? Tem diferença? Densidade de plantio? Parabenizo pela apresentação. Sim, normalmente o solo arenoso é um solo menos fértil, então ele suporta um espaçamento, um adensamento menor. No solo arenoso, normalmente... Márcio, você viu a palestra do Jim, lá da China, né? Acho que você deve ter visto. O adensamento muito grande não é recomendado para as condições nossas? Muito grande, não. Aí é que está. Até que ponto a gente considera um adensamento muito grande? Essa é a questão, porque isso depende do solo, da água e da cultivar, né? Principalmente dessas três coisas.
Então, o adensamento ele tem um limite, mas o que é um adensamento muito grande? O adensamento muito grande é aquele que, a partir do qual ele começa a prejudicar a eficiência fotossintética, a fotossíntese líquida cai e a produtividade vai cair. Não sei se eu entendi a tua colocação, Claudio, me perdoe. Porque na palestra dele ele mostrava um sistema bem adensado mesmo, né? Com alta densidade, mas bem aí, maior do que essa que nós estamos trabalhando aqui, né? E no caso... Mas é que você falou, ele comentou isso também, a questão de água, de solo, né, de cultivar. Exatamente. Aí, num pomar desse bem adensado, é possível você adensar, mas aí você tem que ter um cuidado muito grande, manutenção das plantas dentro das suas áreas respectivas, não pode deixar elas ultrapassarem o limite que elas têm de crescimento, então tem que estar sempre mantendo as plantas no local, dentro daquele espaço destinado para elas, e o suprimento de água e de nutrientes, ele tem que ser muito bem feito, não pode faltar. Aí sim, né, você consegue adensar a densidade. O Charles Wallace, outra pergunta aqui para tentar responder no tempo, ele pergunta, o mamão poderia ser plantado em consórcio com a pitaia para servir como sombreamento natural, você acha? Pode, sim, pode sim. Só que o mamão, ele tem uma vida útil relativamente curta, principalmente se tiver problema de virose na região. Às vezes, não consegue ficar nem 2 anos com um mamoeiro numa área. Então, talvez coco seja mais adequado, né? Mas, de qualquer forma, aí são coisas que a gente não tem ainda resultados para dizer, assim, quantas plantas vão ter para cada coqueiro. É uma coisa que ainda não tem resultado concreto para a gente basear, mas que é possível, Foi o Leandro mesmo que falou sobre os vivos, né? Os suportes vivos, né? O rapaz comentou aqui. O Aldemar do Prazer, ele pergunta se há algum estímulo para consórcio com cultivo de palma forrageira em consórcio. Cultivo já existente de palma forrageira e você entrar com a pitaia. Acredito que não, porque qual seria a vantagem? Me perdoe, eu nunca pensei por esse caminho, mas, assim, pensando de cara, a pitaia precisa da estrutura. Ela não é, a palma forrageira ela já é ereta, né? Ela já consegue se sustentar sozinha. Não sei, de fato seria, eu acho que é uma possibilidade, mas eu não posso garantir que vai dar um bom resultado. Ele fala para reduzir os custos, né? A ideia seria nesse sentido, mas tem mais perguntas aí, aqui, eu acho que aí a palma não traz sombreamento, por exemplo, ela não traria benefício, ela teria que ser colocada entre, né, ou entre uma planta e outra de pitaia, para tentar evitar competição, ou no meio da rua. Então, tem que aqui tem mais 2 observações. A Nádia parabeniza pela palestra, diz que está iniciando plantio no norte de Minas Gerais. O Hernando, que acho que era um engenheiro agrônomo, colega nosso, ele parabeniza também. Eles vão iniciar um trabalho lá em Iguatu, né? A Iguatu aqui no estado do Ceará, né? Aí o professor Leandro Sacomã está assistindo o evento, né, na plataforma, e afirma que foi ele que falou sobre o tutor vivo. Obrigado aí, Leandro. Desculpa, Leandro, de não ter lembrado do teu nome. Uma última pergunta aqui é se a bananeira seria uma boa alternativa como planta para consórcio. É o André dos Santos Souza. Infelizmente, em função do tempo, eu não vou ter como atender. E fala aqui também sobre o cacau, alguma coisa. A banana seria um bom? A banana eu acho que também é possível, porque a banana, a gente consegue manter ela durante bastante tempo, mas aí a banana tem que estar atento para aquela questão, a banana anda, o bananal anda, então você precisa fazer o bananal ir e voltar, ele ficar fazendo ida e volta, né, pendulando na área, porque a pitaia está fixa. Quando você cultiva banana solteira, o bananal anda, e aí depois você traz ele de volta, ou então tira, né, complementa faz um plantio lá no começo dele, tira uma linha lá no final, quando está atrapalhando rua, alguma coisa assim, ou você faz ele ir e voltar. Mas aí espera bastante, né, pode esperar bastante tempo. Ok, Márcio, obrigadão aí. Não pode permitir a bananeira andar muito, porque as pitaias vão estar no meio, então vai criar... Já vi um trabalho de consórcio banana com café, né? Café sombreado. O Diógenes também, ele comenta que o cacau poderia ser uma boa ideia, porque o Diógenes trabalha com cacau lá na região de Baixo Jaguaribe, né? Então, ele acha que o cacau também seria uma opção.
muito obrigado pela sua palestra. Infelizmente, aqui temos a ordem de encerrar, né? Daqui a pouco começa a próxima. Eu queria parabenizar pelo seu trabalho, né? A gente ficou conhecendo bem mais detalhadamente, né? Esses 10 anos aí, mais que você tem da experiência com a pitaia. Agradecer ao Erildo, né? Porque o Erildo, ele nos ajudou a trazer o evento aqui para próximo do Ceará, né? Ele articulou com a Abra Pitaia, com o Silvio Carlos, né? Com a SEDET, né? E a gente vê nesse evento, a gente vê a massa científica que a gente já tem, né? Pelo esforço dos pesquisadores. Tivemos ontem o professor Breno, né? Com a sua experiência na polinização. Hoje tivemos o Guilherme, né? No corante da pitaia. Tivemos a Milena, né? Também na parte de manejo e o seu trabalho aí que foi demonstrado agora, né? Esses 10 anos de experiência, então, parabéns, né? Muito obrigado, eu agradeço também. Com o desempenho, do trabalho de vocês, né, na cultura da pitaia, que mostra, né, que o Ceará está no caminho certo, né, os interesses aqui de Iguatu, do Tianguá, do Limoeiro do Norte, né, de todas as regiões de produtora de pitaia, reflexo em parte do trabalho de vocês, né, os parabéns. Então, que a pesquisa, né, e que a FUNCAP e a SEDET continuem apoiando essas iniciativas. Isso. Então, muito obrigado. Muito obrigado aí, Abra Pitaia, muito obrigado à SEDET, todas as instituições. Márcio, mais uma vez, parabéns. Obrigado. Então, pessoal, muito obrigado, encerrando aqui essa sessão e passo a palavra para o Wander. Muito obrigado, Claudivan, pela moderação, brilhante apresentação. Teremos um pequeno intervalo, e em seguida teremos a palestra com o Alisson Gomes, do INSA, da Paraíba, falando sobre a pitaia no semiárido brasileiro, a experiência do INSA.